Boa noite. Vamos dar início ao culto de oração. Boa noite você que está acompanhando o culto de oração em casa, né, de forma online. E eu sou o presbítero Vando, né? Hoje eu vou dirigir o culto e também vou trazer uma mensagem para você que está em casa, certo? Antes de mais nada, a gente vai fazer uma oração pela reunião, ou seja, pelo culto de hoje, tá bom? Então vamos orar. Acompanhe a oração aqui aí na sua residência, certo? E onde você estiver. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós somos gratos, Senhor, por este momento. Obrigado pelo Senhor ter nos chamado, pelo Senhor ter nos livrado da Tua ira, Pai. Por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós colocamos diante de Ti as nossas orações, nossos louvores, pois Ele nos deu livre acesso a Ti, Pai. O Senhor é um Deus de amor, um Deus glorioso, o único Deus ao qual devemos prestar culto e também devemos louvar e enaltecer os teus grandes feitos. Que o Senhor dirija esse culto, também a Tua palavra, que seja pregada aqui, e aqueles, Pai, que ainda não foram alcançados pelo Teu Evangelho, e que são Teus, e que está nessa cidade, em qualquer cidade, que ele seja alcançado pela Tua palavra. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, vamos cantar um hino, hino de louvor, número 14. Para quem tem um hinário em casa ou até no celular mesmo, né? Igual a minha, tem um hinário aqui. E a gente vai cantar o hino de louvor, número 14, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. E como estamos no culto de oração, normalmente a gente tem alguns pedidos, né, para que a gente faça as orações, como o próprio apóstolo Paulo fala que convoca os homens a fazer a oração, né, os homens, né, que orem nos lugares, certo? Nos momentos. Então, a gente vai, como a gente está passando por um período, né, o Brasil, o mundo está passando por um período nunca antes visto, que é com relação à pandemia, né? Então, assim, já se ouviu falar muito em epidemia, no caso é quando é numa área mais restrita, mas quando abrange uma área muito maior, é claro que a gente passa pela pandemia, certo? Que a área é muito maior, muito mais abrangente.
tá? E é isso que a gente está passando nesse momento, né? Nunca a gente está passando por um momento tudo totalmente novo. Por exemplo, o culto online, né? A gente já se fazia os cultos online, mas não totalmente online, tá? Então a gente é tudo novidade, está sendo tudo novidade, tá? Aulas online, mas a gente já está começando a voltar, certo? Seguindo todos os protocolos. Faz três domingos já que nós voltamos os cultos presenciais. Aquelas pessoas que querem, né, se reunir, seguindo os protocolos, tendo todos os cuidados, tendo todos os cuidados de distanciamento social, certo? Então, diante de uma pandemia, né, a igreja ela é convocada a orar nesse momento, para que isso venha passar e que também, a partir desses momentos que estamos passando, haja um amadurecimento do povo de Deus, né? Que eles busquem mais a presença de Deus. Eu estava lendo uma carta de um membro da igreja de Lutero, ainda no século XVI, né? Em que ele perguntava como ele deve agir. Ele deve se reunir, ele deve seguir as autoridades, como é que ele deveria agir. E naquele momento Lutero diz que, de acordo com as escrituras, a gente deve obedecer às autoridades desde que não atinja a nossa fé. E aí tomar o cuidado, né? Muitas vezes a gente precisa tomar o cuidado. E foi uma forma de tomar cuidado, foi quando as reuniões, né? Principalmente as pessoas mais idosas, sabendo que o vírus ele atinge mais, traz mais problemas, vamos dizer assim, para as pessoas mais idosas. E também com pessoas com comorbidade, ou seja, que tem problemas de saúde, como diabetes, problemas de pressão. Então essas pessoas foi mais aconselhado ficar em casa. E os jovens não tanto. Mas a gente preferiu, né, dar uma pausa. E aí a gente voltou gradativamente. Uma das últimas igrejas a voltar, tendo esse cuidado, né, o uso do álcool gel, máscara, tá? E aos poucos, até surgir uma vacina, e espero que venha surgir essa vacina, tem resultados. E a gente deve orar, a igreja deve orar para que Deus oriente os cientistas, os médicos, né, os governantes, que infelizmente muitas vezes acabam trazendo dificuldade para os seus povos, ou seja, seus governados, ou seja, a população, né? E aí a gente precisa que as pessoas, principalmente a igreja, tem que orar por tudo isso, tá? Muitos falam, não, mas religião e ciência, gente, o cristianismo ele é convocado a orar, tá? No momento de maior dificuldade. Então você vai ver em várias passagens que quando a igreja estava sendo perseguida, estava passando por muitos problemas, eles foram chamados a orar. E é isso que a igreja tem que fazer, é orar por um momento desse. Um momento de pandemia, então vamos orar, tá? Para que venha surgir uma solução para tudo isso que está passando, tá? Então, nesse momento eu vou orar para que venha surgir, e também você na sua casa, né, faça essa oração, tá? Então vamos orar. Deus maravilhoso Pai, que coloca diante de Ti, Senhor, toda essa situação que o mundo está passando, passando por uma pandemia, um vírus que se propaga com muito mais rapidez, e é tudo novo, Pai. Então que o Senhor oriente os cientistas, médicos e todos aqueles especialistas, Pai, que eles cheguem a um consenso e também descubram, né, uma solução para toda essa problemática que o mundo está passando. Também, Pai, sabemos que o mundo é regido pela economia e sabemos que muitos passarão fome, outros chegarão até a morte, e que os governantes têm a sensibilidade de ao mesmo tempo cuidar dos seus, né, da população, mas também cuidar com que não falte o alimento, que não falte o acesso ao alimento, e que eles tenham, Pai, essa sensibilidade de unir tanto preocupação com a saúde quanto preocupação com a economia, pois uma
ligada à outra, uma interfere no outro. Então, assim, quando uma nação ela precisa ter seu ganha-pão, ter seu trabalho, ter seu salário, ou que seja até uma ajuda do governo, mas que também, Pai, eles converta isso em cuidados com a saúde, com a prevenção. E a gente tem percebido que, com relação ao coronavírus, é mais a prevenção, os cuidados. Cuidados principalmente com os idosos, com pessoas que têm comorbidade, e que essas pessoas, meu Deus, tenham esse discernimento, tenham essa capacidade de sabedoria. O Senhor coloca sabedoria no teu povo, não só no teu povo, mas como aqueles que ainda não foram alcançados pela nação brasileira, Pai. E que aos poucos, Pai, encontremos uma solução. Somos gratos, Senhor, porque tem diminuído o número de óbitos e que o contágio também, Pai. E que venha cada vez mais diminuir os óbitos, Deus. E que o povo busque a Tua presença, busque o Teu conselho, busque andar contigo. E em nome de Jesus que eu oro, amém. Então, a igreja ela tem esse papel, né, de levar uma palavra de conforto, né, para as pessoas nesse momento de pandemia. Tá? E também a igreja, lá em Timóteo, em Romanos também, fala que a gente tem que obedecer às autoridades e que orar pelas autoridades. É interessante que quando Paulo fala isso, ele fala que quando oramos pelas autoridades, a gente vai ter dias felizes, né? Para que as autoridades elas não causem, vamos dizer assim, tristeza no meio do seu povo, não causem injustiças no meio do seu povo. Então a gente deve orar, sim, pelas autoridades, por aqueles que são incumbidos, pelos juízes, pelos governadores, pelos prefeitos, pelo presidente, pelos senadores, deputados. Infelizmente o Brasil todo dia tem algum escândalo, algum caso de corrupção, chegando ao ponto de ter corrupção com dinheiro que era para cuidar das pessoas nessa pandemia. Muitos se aproveitaram da situação por ser um dinheiro que não precisava ser, ter a licitação, muitos se usaram desse dinheiro. Infelizmente, num país em que muitos passam necessidade, muitos governantes não fizeram o óbvio, que era usar o dinheiro para que o povo tomasse cuidado, ou seja, cuidasse da população com relação à pandemia, ao coronavírus. Então eu vou orar pelos governantes, para que eles tenham essa consciência e não pense só na questão do dinheiro e no enriquecimento próprio ou ilícito, ou se manter no poder. Tá? Mas cuide do povo, cuide da nação, e o povo também abra seus olhos, e o povo também tenha discernimento e comece a perceber que alguns governam para si próprio e não para o povo. Tá? Então vamos lá. Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Pai, venho nesse momento junto com a igreja, junto com você que está em casa, venho pedir, Pai, pelos governantes, pelos ministros, por aqueles que são juízes, né, que muitas vezes, Pai, tanta indignação traz no meio do seu povo por agir de forma que favorece mais a corrupção do que a justiça. Aqueles que são chamados para serem justos. E que o Senhor, Pai, sendo Deus sobre toda a nação, que o Senhor venha trazer a Tua justiça sobre este povo, Pai. Sobre estes que são incumbidos de autoridade. Sabemos que autoridade nenhuma chegou ao poder que não viesse do Senhor. Assim mesmo, quando Pilatos fala para Jesus, e ele fala que tem autoridade para livrar, ele disse, autoridade nenhuma veio a ti que não veio de cima. Então, aquele que é presidente, aquele que é governador, aquele que é prefeito, que foi colocado no poder, que eles venham governar em prol do povo, da população, e não em prol do seu enriquecimento ou do seu planejamento de poder próprio, mas que governe para que o povo tenha acesso aos bens necessários, às políticas públicas, Pai. Que o povo, ao ficar criticando, ou até mesmo tendo
buscando de volta a corrupção, que elas percebam que estão buscando a sua própria derrocada, mas que elas busquem a justiça e busquem os governantes que buscam governar, né, de forma honesta e de forma lícita, e que em prol da maioria da população ou até de toda a população. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, neste momento, deixa eu ver aqui. A gente vai ler um texto na carta de Paulo. Desculpa, na carta de Paulo não. A gente vai ler em Atos dos Apóstolos, certo? A gente vai ler Atos dos Apóstolos 2, do verso 42 ao 47, tá? Atos dos Apóstolos 2, do 42 ao 47. Calma, aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Irmão, Lucas, né, que é o que escreveu os Atos dos Apóstolos, né? Lucas, ele... Deixa eu colocar aqui. Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele foi relatando o que ia acontecendo nos primeiros anos, né, nos primeiros momentos da igreja, e quando a igreja começou a se propagar, né, pela região, né, aquela região ali do Império Romano, certo? E eu gosto dessa passagem de Lucas, capítulo 2, verso 42 a 47, que mostra como se iniciou a igreja e como, na verdade, a igreja deveria ter continuado, né? Então a gente percebe aqui, né, nos versos, que ele mostra como os povos gostavam de estar presente, de estar junto. Tá? Era uma igreja que era um exemplo. Na verdade, essa igreja deve ser... Muitas vezes, quando a gente fala assim, eu vejo muito isso nas redes sociais, né? Que as pessoas, quando vão ter exemplos de igreja, e normalmente as pessoas, quando vão criticar a igreja, sempre vai pegar aquelas que não tem nada a ver com a igreja que tem aqui em Atos dos Apóstolos. Impressionante como as pessoas sempre vão buscar o lado ruim da coisa. E que, na verdade, quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que vai ter esses episódios. Paulo chama atenção para aqueles que vão buscar falsos mestres, falsos pregadores, que vão pregar só para o estômago, não vão pregar para crescimento espiritual. Então, quando alguém chega sempre para criticar alguma coisa de algumas igrejas, de algumas denominações, ou sei lá, qualquer coisa, alguma atitude na internet de algum pastor ou de algum membro, eu digo, você leu Atos? Você leu o Novo Testamento? Não. Você já leu Gálatas? Você já leu Colossenses? Não. Então por que você está criticando? Porque se você olhar algumas coisas que acontecem hoje, está escrito.
que iria acontecer. Tanto é que Paulo fala nos últimos dias, nos últimos tempos. Então pronto. Então por que você não lê Atos 2:42? Busque uma igreja que tem esse exemplo, que seja uma igreja exemplar, que tenha isso aqui. Tá? Então é isso que muitas vezes as pessoas não buscam. Tá? Eu gosto muito de um termo que o pastor fala, que é o problema muitas vezes não é não saber, é não procurar saber. E às vezes as pessoas não procuram saber, só sabem do achismo. E eu não gosto do achismo. Tá? A igreja no início era formada por crentes batizados, unidos, com padrões definidos de doutrina, comunhão, amor e oração. Então ali no meio daquele povo não tinha várias doutrinas, não tinham pensamentos diferentes, entendeu? Você pode ver que no início já fala, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam no que os apóstolos que estavam ali naquele momento ensinou. Então não chegava ninguém assim, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo. Não. O que foi que nós ensinamos, o que foi ensinado e que veio de Cristo. O Espírito Santo disse assim, assim e assim. Então não tem que passar disso. Então era uma igreja formada por crentes unidos, que eram batizados, tá certo? Vem a questão do batismo, tá? Formado por pessoas maduras, que já estavam amadurecendo, estavam estudando, estavam procurando, estavam crescendo espiritualmente, certo? E aí ele fala, tanto no amor como na oração. Você não sabe o quanto é difícil a questão da oração, mas eles perseveravam. Está aqui, eles tinham bem definido qual era a doutrina que eles acreditavam, eles criam, tá? A comunhão, viviam junto, eles tinham prazer em viver junto, eles tinham prazer em estar ali em comunhão. Com essa pandemia, quando os cultos começaram a ser online, alguns pastores, eu acompanhei, né, algumas lives pelo YouTube de pastores questionando como seria depois da pandemia, como seria a volta, né? E alguns até questionaram, será que o irmão vai preferir ficar em casa assistindo o culto ou cultuando em casa por meio da live ou por meio da internet? E quando a gente começou a ter os cultos presenciais, seguindo todas as normas e todos os critérios, todo o decreto, a gente percebeu que as pessoas estavam querendo voltar. E a presença tem sido muito boa, né? Alguns até lamentando porque não conseguem vir ainda, mas estão, né, algum momento que quando tiver já uma solução para tudo isso, eles estão ansiosos para que volte a ter essa comunhão. Então a gente percebeu que será que quando se tornar totalmente online, as pessoas vão preferir ficar em casa? Não é o que está se demonstrando agora, certo? Porque as pessoas estão querendo sim ter essa comunhão novamente, estar junto novamente, tá? Rege-se segundo a autoridade dos apóstolos. Seu ensino deriva-se de Cristo, sendo preservado o ensino de Cristo. É aquilo que eu falei. Sempre que alguém traz algo estranho, não traga. Por quê? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Muitas vezes as pessoas às vezes até menosprezam ou não dão valor a uma pregação no domingo. Mas a pregação é um ensino. E aqui, perseveravam na comunhão, no amor, na oração, mas principalmente na doutrina. E aí eles eram regidos. O que é reger? O que é que um maestro faz? Ele vai reger a orquestra, e a orquestra ela tem uma melodia, elas entram num compasso, elas vão juntos. Então, quando fala rege-se pelos apóstolos, pelos ensinos do apóstolo, na verdade está todo mundo unido ali para ter uma harmonia sonora. Então, a gente tem uma só mente, um só pensamento. O pensamento vem de quem? De Cristo, como fala já nos versos aqui. O centro da comunhão se manifesta no ágape, ou seja, na festa, na refeição, que no caso é a Santa Ceia. A Santa Ceia é o ágape, ou seja, o momento, tá? Aquele momento que demonstra a comunhão. E muitas vezes alguns irmãos, eu não sei porquê,
né, que muitas vezes não participa da comunhão, né? E olha que na comunhão já deixa bem claro o que é que diz. O que é que diz antes de ter a comunhão, de ter a Santa Ceia? Né? Examine-se a si mesmo, né? Peça perdão e comungue, certo? Então, na verdade, naquele momento ali, tá? É você não acreditar que Jesus é capaz de lhe perdoar pelo seu pecado. Como assim? Se a Bíblia fala desse que ele é fiel e justo para lhe perdoar. Então, pronto, naquele momento. Então, você deveria aproveitar mais os momentos de comunhão. Quando a gente voltou, no primeiro domingo que a gente fez, a gente já trouxe, já fizemos a Santa Ceia, no momento de comunhão. Então, o momento de comunhão aqui, certo? Era o ápice, vamos dizer assim, era o momento culminante, que era para mostrar a comunhão, como tem no verso 42, onde fala comunhão, tá? E na comunhão, o quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí quando chega lá no 46, fala novamente, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Tá? Então eles aproveitavam aquele momento, hoje não faz mais nas casas, faz na igreja, mas eles aproveitavam aqueles momentos de ceia, né? E comunidade de bens, certo? Eles, quando um sentia que o outro estava passando necessidade, talvez hoje a gente não tenha mais essa sensibilidade de perceber isso, de perceber que o outro precisa, tá? Muitas vezes o outro também que precisa não fala. Já muitas vezes a gente já presenciou irmãos que estavam com uma dificuldade e depois só vem reclamar que a igreja não fez nada. Aí a gente pergunta, você falou alguma coisa? Não. A gente não adivinha. Então, quando você muitas vezes está com uma necessidade, traga a sua necessidade para o presbítero, para o diácono, para o pastor. E aí, a partir daí, a gente vai ver com os irmãos como sanar essa necessidade. A gente já teve casos assim, de pessoas que tiveram seus problemas, até financeiro, até mesmo de problemas com conta de luz e tudo mais, e a igreja se mobilizou e resolveu. E aí, aqui, eles chegavam a vender suas propriedades. E alguns até, né, aqueles que têm um certo escorpião no bolso, aquelas pessoas que não são crentes, quer criticar e fala, tá vendo? Está querendo logo o dinheiro. Não é nada disso. Eles não viam essa questão do dinheiro mais. É isso que o mundo ainda não compreende, que passa na mente de um cristão. Eles não pertencem mais a esse mundo, nós não pertencemos mais a esse mundo. Isso não significa que a gente não vai ter os nossos bens. Isso não significa que a gente não pode ter nossa casa, a gente não possa ter um aparelho ou um carro, nada disso, não é isso. É que ter, mas também ter o suficiente para ajudar o próximo. É isso que eles faziam aqui. Eles vinham de acordo com as necessidades. Eles vendiam e ajudavam de acordo com a necessidade. No verso 44 fala, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O pensamento, a doutrina, as coisas que eles tinham, os bens em comum. Alguns pegam até esse texto para dizer que Jesus era socialista. Não tem nada a ver aqui, nada de socialismo aqui não. Tá? Eles vendiam, certo? Então, eles vendiam. E no verso 45 fala, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguns tinham necessidade. Não é porque, eu vou dar fulano porque eu quero. Não. À medida que tinham necessidade. Tá? Então, aqueles que tinham, além do que eles necessitavam, precisavam, eles vendiam. Tem uma família que está passando muita necessidade. O que é que a gente pode fazer? Ou que uma outra família que tem, além do que eles precisam, ajudar aquela família. E é isso que a igreja naquela época fazia, e é isso que a igreja deve continuar fazendo ainda hoje. E aí, louvor e alegria no Senhor, tá? Tinha o socorro aos necessitados, louvor e alegria ao Senhor, né? No 47 já deixava bem claro, louvando a Deus e
contando com a simpatia de todo o povo, louvando a Deus, que a vida deles já, só em olhar para eles ali, naquele povo, e olha que eles estavam no Império Romano ainda, naquele período ali, a igreja ainda passando pela perseguição, a partir daí vai ter mais perseguição ainda, mas o povo tinha uma simpatia. Tem um filme sobre Paulo Apóstolo, né, que eu assisti, e é muito legal quando mostra que aquelas pessoas ficavam sabendo quem eram os cristãos e eles procuravam os cristãos porque sabiam que seriam bem acolhidos, né? E aí muitos até indicavam, e eles muitas vezes escondidos, porque eles estavam passando por perseguição. Então, quando eles louvavam a Deus, o louvor e a alegria deles era tão grande por causa de Cristo que contagiava os de fora. Os de fora buscavam, certo? E frequência no culto. Frequência no culto. Tá frequente todo domingo, agora nesse momento, sabe? Às vezes trocar o culto por uma outra reunião ou por uma brincadeira ou um jogo, alguma coisa. Muitas vezes os cristãos às vezes fazem isso. Pesar, colocar na balança um culto a Deus ou coisas terrenas. É uma vez no domingo, é uma vez na semana, é 1h30. A pessoa tem o resto da semana, mas que a sua vida seja na presença de Deus. E aí, o crescimento e excelente reputação. Você vê que no finalzinho, olha só, no finalzinho ele deixa bem claro, né? Lucas escrevendo, ele fala, olha, depois que eles passavam por tudo isso, perseveravam na doutrina, estudavam, repartiam o pão, tinham comunhão, oração, amor, eles ajudavam os necessitados e tinham a simpatia do povo. Aí, o que vem o ápice, vamos dizer assim, né? A melhor parte, tá? De todos. Enquanto isso, acrescentava ali o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, a simpatia da igreja era tão grande que o povo olhava e aí eles eram alcançados pelo Evangelho. Eles eram alcançados por aquele comportamento, aquela comunhão que eles viam. Entendeu? Então, eles acompanhavam tudo aquilo. E Deus é quem ia acrescentando. Você vê aqui que, na verdade, a gente tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, mas quem acrescenta é Deus. Deus chama as pessoas e vai acrescentando, certo? Vai acrescentando ali cada pessoa. É Deus que chama. O Evangelho alcançou muitos naquela época pelas práticas que eles pregavam, certo? Mas também quando o comportamento da igreja, uma igreja exemplar, foi atraindo os salvos, os santos, certo? Os que iam sendo salvos. Eu acredito muito que em todas as cidades tem muitos salvos, mas que não foram alcançados por causa que a igreja não é tão exemplar. Mas quando a igreja se torna exemplar, ela alcança. Não só a palavra pregada, mas a palavra vivida, certo? A palavra vivida, quando você vive o Evangelho, aí vem os salvos. Os salvos vão sendo acrescentados. E que a igreja hoje seja uma igreja exemplar, como foi a igreja de Atos dos Apóstolos, que no momento de maior dificuldade, orou, pediu a Deus uma solução, uma saída, e Deus muitas vezes, como tem escrito em Atos dos Apóstolos, essa saída. Vamos orar. Chegamos ao final, certo? E agradecer a Deus pela vida, pela igreja, e que por mais que se tenha dificuldades, a igreja perseverou até hoje. Há mais de 2020 anos que a igreja persevera, né? Que a igreja continua perseverando. Vamos orar. Deus Pai, amado Pai, poderoso Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela vida que o Senhor nos chamou, pela vida nova que o Senhor deu, pela igreja,
pela igreja que ora, pela igreja que intercede, pela igreja que alcança, pelo evangelho que o Senhor em nossas vidas, nossos corações. O Senhor nos tem como vasos onde é guardado um tesouro, que é a Tua palavra em nossos corações. E que essa palavra seja propagada para que muitos que ouçam, Pai, essa Tua palavra seja alcançado pelo Teu Espírito Santo. E desta forma, o Senhor mesmo vai acrescentando no meio do povo aqueles que são salvos. E em nome de Jesus que oramos. Amém.